Eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E dando sequência à série de vídeos sobre as emoções, hoje nós falaremos sobre a insegurança. De onde ela vem? Quais são as características de uma pessoa insegura? E para isso, hoje nós temos aqui duas convidadas muito especiais, as psicólogas Liana e Franciele. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Oi, tudo bem? Tudo Muito bem? obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, eu sou Franciele, um prazer imenso estar aqui falando sobre insegurança. Obrigada, meninas. Para dar início à nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês, qual é a formação e o que vocês fazem atualmente. Então, eu sou Franciele, até você falou, a psicóloga, né? A realidade é que a minha área não é da psicologia, eu sou da área do direito. E eu fui atuar muito tempo na área de infância e juventude e eu percebi que os adolescentes, eles precisavam de ajuda. Foi onde eu fui estudar sobre inteligência emocional e hoje eu atuo exclusivamente na área de orientação vocacional. Ah, que legal. Que legal. E a Liana? Bom, eu atuo no Colégio Positivo Jardim Ambiental, sou a psicóloga educacional que atua lá. Atualmente atuo em todos os anos de ensino, sou apaixonada pela infância, pela adolescência, pela educação. A área escolar sempre me pegou desde o início da minha formação, então hoje eu sei que eu tô no lugar que eu sempre gostei, ajudando todas essas crianças que estão dentro da escola a enfrentar todos os desafios que a infância e a adolescência propõem, principalmente dentro da escola. Legal. E para dar, sequência a essa nossa conversa, para iniciar, o que é uma insegurança emocional? Quando que uma pessoa pode ser considerada insegura? Porque eu acredito que todo mundo é um pouco inseguro em determinados momentos da vida. Quando que isso começa a ser preocupante? Que deve preocupar as famílias, os alunos? Então, a insegurança, ela é decorrente do medo, né? O medo, ele serve até como uma proteção pra gente. Ele nos coloca em alerta com relação aos riscos. Então, o medo, ele é muito importante pra gente avaliar o quanto a gente deve se colocar numa situação ou não. Mas a insegurança, principalmente a insegurança emocional, ela trava em relação a questões de se diminuir, ela traz muito uma questão de autoestima. Então, a insegurança, ela vem em conjunto com vivências que a pessoa tem já desde a infância e que vão criando, assim, bloqueios com relação às situações vividas. Então, o medo, ele é importante, mas na hora que ele começa a trazer essa insegurança junto e começa a te impossibilitar de vivenciar algumas situações, aí ele já vira um problema. Então, uma pessoa que ela não tem uma autoestima alta, ela tem uma autoestima baixa, ela é mais insegura. Sim. Naturalmente, Você né? tá falando isso, algo que é bem interessante falar, é que é natural do ser humano ter todos os sentimentos, mas existem pessoas que têm um pouco mais da insegurança decorrente do perfil comportamental. E eu vejo isso muito nos adolescentes, o quanto isso impacta a vida deles, porque todos nós somos diferentes. Sim. Só que eles não sabem disso. E tem uns que são mais diretos, mais objetivos, que a gente chama dos dominantes, né? De acordo com o perfil comportamental. Tem aqueles outros que são mais conformes, mais detalhistas, mais precisos, e eles querem que tudo fique perfeito. Então, na hora da prova, se ele não tirar um 10, ele fica se matando por dentro. Mas também tem um influente, que é aquele que é o mais querido da turma, que todos amam, e eu digo que, tipo assim, é o melhor amigo de todos. Né, que ama falar, ama o reconhecimento, e tem o estável. Gente, a criança estável, adolescente estável, ele precisa, é natural dele, da previsibilidade. Então, ele gosta de um cronograma de estudo, ele precisa saber, inclusive, qual é a matéria que vai ter no dia. Então, sabendo disso, principalmente nas escolas, imagina um professor tendo a consciência qual é o tipo de perfil comportamental de cada aluno dentro da sala. Ele vai se comunicar de uma forma diferente e, dependendo da comunicação, a criança vai diminuindo a sua ansiedade, o seu nervosismo e também todos aqueles sentimentos que acabam atrapalhando no dia a dia, e, inclusive, né, a insegurança. E aí, eu acho que também no caso dos pais, né? É importante eles reconhecerem, né? Qual é o perfil do seu filho, né? Para poder atuar junto com a escola. E é importante falar até para não haver a comparação. Nossa, Você tem um filho com um perfil e o colega tem outro perfil.
cada um se sente seguro Ou até no caso de de uma irmãos, maneira. né? Exatamente. Tem um irmão lá que tem um perfil e o outro O é que totalmente desperta a oposto, né? insegurança numa criança é diferente do que desperta em outra. Exatamente. A criança ou adolescente que é dominante, ele é dominante para algumas situações, mas para outras ele tem uma insegurança, que o estável já fica seguro. Então, quando a gente pensa no indivíduo, né, como um ser biopsicossocial, ele vai construindo as suas potencialidades e as suas dificuldades através das vivências. Então, da onde que ele busca as suas seguranças e as inseguranças? Cada um com a sua história. Exatamente. E quanto mais eu me reconheço, quanto mais eu percebo que eu tenho pontos positivos, mas eu também tenho os meus defeitos. Gente, quem não tem seus defeitos? Ah, imagina, temos! E quando eu reconheço isso, facilita meu processo de trabalho. Gente, ontem à noite eu escutei de uma cliente minha, ela estuda para magistratura, e ela falou, Fran, eu não me acho inteligente. Olha só, gente. Quantas pessoas... E não é só a criança, não é só o adolescente, o adulto também tem isso. E se ela não se acha inteligente, olha a insegurança que essa pessoa tem. Como é que ela vai ser aprovada num concurso não se sentindo inteligente? Sim. Faz sentido? Em todos os episódios que a gente tem falado sobre as emoções, a gente sempre bate na tecla do autoconhecimento. Que você se autoconhecer é meio caminho andado. E de que forma que esse autoconhecimento acontece para os alunos? Então, quando eu faço os meus atendimentos, tanto individual quanto em grupo, uma das primeiras coisas que eu faço é ouvir. Eu percebo que hoje a sociedade que nós vivemos, né, o celular está aí à disposição de nós. Mas quem para ouvir a necessidade, o interesse, os medos, as inseguranças de um aluno? E tem mais, sem recriminar, sem olhar com aquele olho torto. Ai, mas você tá sentindo isso, mas você é isso. Acolhe, ama, acolhe, ama. Todas as emoções são... O que aconteceu hoje? Não cheguei aqui atrasada? O que eu falei? Eu fiquei envergonhada. E é natural você sentir. sentir. É um sentimento digno. Isso, né? Todos os sentimentos são dignos. Não sei se já aconteceu com vocês, gente, mas, por exemplo, assim, quando eu era criança, quantas vezes eu escutei assim, ó, engole o choro. Engole o choro. Gente, deixa eu chorar. A criança não sabe qual é a emoção que ela tem. Ah, mas a fulana mordeu a amiguinha. Ela não sabe o que ela tá sentindo. Então, algo que é muito importante é nós acolhermos todos os sentimentos. Não é para ser mimizenta, né? Não precisa disso. Mas acolher os sentimentos, identificar e aprender a alterar. Isso principalmente em relação às crianças e adolescentes, né? Porque eles ainda estão em desenvolvimento, é isso, né? Eu ouvi, há muitos anos atrás, eu ouvi de uma professora minha que a gente precisa sempre validar o sentimento. Então, assim, você não pode ficar brava. Não, você pode ficar brava. O que você não deve é bater na sua amiguinha porque você tá brava. Você tem todo o direito de ficar brava. Alguma coisa te deixou brava. Então você ficou envergonhada. Você pode ficar envergonhado, você não queria ter chegado atrasada. Mas essa vergonha, você sentiu, você validou e agora ela passou. Exatamente. Agora, imagina eu chegar aqui com as pessoas todas que estavam me esperando. Eu falar, oi, tudo bem? E não... Gente, eu tô sentindo. Então, se permita sentir. Você não é um ET, você não tem nenhum problema. Todas as emoções são válidas. Agora, o que é inadequado? E eu percebo isso demais nos adolescentes. O quanto a emoção conduz a vida deles. No processo de orientação vocacional, muitas vezes eu já ouvi assim, ó, Fran, eu acho que eu quero medicina, mas eu não vou fazer medicina. Não vou fazer. Ah, não. Aí eu pergunto, acolher, ouvir. Não vou passar. É muito difícil. Os professores falam que é o pior vestibular que existe. Eu digo, eu quero falar com esses professores. Aposto que no positivo não é assim, gente. Então, isso é muito importante. Acolher e fazer com que, é o teu sonho, é o teu desejo. Então, vamos identificar e eliminar para isso não te prejudicar. Sim. E essa questão da insegurança também, eu acho que ela está muito relacionada, principalmente na fase escolar, da necessidade de aprovação do outro, né? Se vocês pudessem falar um pouco sobre isso também, de ter ali as escolhas validadas, como que isso funciona no ambiente da escola? Eu vejo assim, eu que tô dentro da escola, né? Em todos os anos de ensino, a gente vê essa necessidade, desde a educação infantil até o ensino médio.
Então, a aprovação da professora, a aprovação do grupo de colegas, a aprovação se o pai ou a mãe vão reconhecer aquilo que ele está fazendo. E aí, essa que é a grande dica para professores, pais e adultos que têm esse manejo com as crianças. Entenda de onde está vindo aquela decisão tomada, aquela atitude que a criança teve. Veio baseado em alguma coisa que ela acredita? Veio baseado... Tem algum fundamento? Sempre tem um fundamento. Se ele é correto ou não, cabe a nós, os adultos da relação, orientarmos. Então, e assim, você vai ser aprovado se você escolher esse ou se você escolher aquele. Agora, se você for para um caminho errado, eu tô aqui, eu vou te dar a mão e a gente vai pro caminho certo. Porque eu não quero que você se prejudique. Então, até quando a criança faz uma escolha errada, ela precisa ser aprovada de, você tomou uma decisão, parabéns, é isso que eu quero. Encorajar sempre aquela criança, aquele adolescente, para que ele tenha a sua iniciativa de tomada de decisão. Porque se ele for ficando com medo, precisando sempre da aprovação, ele vai ficar retraído, vai ficar cada vez mais inseguro. E é isso que a gente não quer mais viver dentro da escola, né? Essas crianças inseguras. E uma coisa bem interessante que você falou de dentro de escola. O que todo ser humano deseja é se sentir pertencente e amado. E o adolescente, ele chega num momento que ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto. O que ele quer fazer? A pré-adolescência? A pré-adolescência. Eu quero me sentir o quê? Pertencente. E se ele não se sente pertencente, ele vai em busca dessa aprovação, desse reconhecimento, e principalmente quando ele tem o perfil influente. O influente, ele tem essa necessidade, é dele, é natural. Só que isso vai sendo diminuído cada vez mais que ele reconhece quem ele é e a autoestima. E outro ponto que eu vejo que é muito forte é, infelizmente, a rejeição. Quando ele não se sente amado, quando ele não se sente pertencente ao ambiente, ou se ele sofreu bullying, que infelizmente a gente sabe que isso acontece, então ele se sente o diferente. Sabe? Eu acho que eu não pertenço a esse ambiente. Se ele se sente rejeitado, ele vai trabalhar, ele vai fazer tudo o que for possível em busca de reconhecimento. E às vezes, para estar no meio daquele ambiente que ele quer, ele faz coisas que violam a identidade dele. Exatamente. E nem percebe, né? E nem percebe. Isso que você falou de violar a própria identidade acontece muito, né, na escola. Eles olham a atitude do grupinho, que é o grupinho dos dominantes, das referências, e começam a fazer aquilo sem nem pensar. E aí, no momento em que os pais descobrem e buscam a escola para pedir ajuda, a minha conversa, normalmente, ela toma um rumo. Pai, converse com o teu filho e convide ele a não se distanciar de quem ele é. Que lindo! Sabe? Porque muitas vezes, assim, precisa haver esse olho no olho. Filho, o que eu te ensinei a vida inteira? Você tá indo para esse caminho ou você tá indo para uma pessoa que nem você conhece? Então vamos resgatar quem é você, quem somos nós, pai e filho. E assim, até mesmo quando o adolescente está se descobrindo, e se a descoberta do adolescente é diferente daquilo que o pai imagina? Também é um processo que precisa ser validado. Nossa, então eu posso... Os pais têm muita expectativa em relação aos filhos, né? E talvez isso não seja saudável, né? Vocês sabem falar melhor, né? Eu posso trazer um exemplo de um cliente, sem falar nomes? Claro. Aconteceu um caso, ele começou a fazer o processo de orientação vocacional comigo, e o sonho da mãe desse meu cliente é que ele fosse jogador. Não vou entrar em detalhes para não trazer assim a individualidade. Sonho de ser jogador. Mas ele não era o sonho dele. O sonho da vida dele, ele quer trabalhar com loja de dropship. E ele tá feliz da vida, ele abriu a loja, começou já a ter rentabilidade, só que a mãe ainda não aceitou, porque não é o sonho da mãe. E, gente, não é fácil para o adolescente, não é fácil para os pais, mas isso é uma construção que inicia desde o nascimento do filho. Nossa, é meu filho, eu vou educar. Eu digo assim, não eduque. Treine seu filho, treine para o sucesso, treine para ele conquistar os seus objetivos, porque, gente, o mundo que nós vivemos hoje, escolher uma profissão não significa quase nada. Nós precisamos ter o quê? Construir uma carreira profissional. Sim. E isso está interligado não só à escolha da profissão, mas quem eu sou. E quem eu sou vai conduzir o meu fazer e, consequentemente, o meu ter, que é o meu merecimento. Então, é um processo. Sim. Faz sentido? Com certeza. Faz totalmente. Eu até tinha separado uma citação que eu li em uma matéria que eu estava lendo para a gente se preparar aqui, né, pro nosso episódio, que ela diz assim: a construção da autoconfiança começa, afinal, desde o nascimento da criança.
e depende da relação íntima que o bebê estabelece com a mãe, com o pai ou com os cuidadores, no caso, né? Os primeiros olhares dos pais sobre a criança já têm influência sobre esse processo, quando reconhecem naquele ser tudo de maravilhoso. É um olhar carregado de energia e amor que faz com que aquela criança se sinta assegurada e amada. Então, assim, desde o nascimento até, talvez até a vida adulta, né? Isso é uma construção, né? Pode falar. Pode falar. que existem, assim, quando a gente pensa só que o ser humano, o indivíduo precisa da aprovação ali na infância e na adolescência, não, tem muitos adultos que ainda buscam essa aprovação dos pais, porque sabem que existe essa carga de expectativa que foi colocada. E é isso, assim, veja quanta gente frustrada tem, porque nunca conseguiu, e talvez nunca vai conseguir, atingir aquela expectativa dos pais. Porque tomou coragem e decidiu por si. O meu professor de neurociência, ele apresentou um cérebro de uma criança que recebeu amor e cuidado e a outra que foi espancada. O tamanho do cérebro é diferente. Nossa. É muito sério isso. Então, imagina uma criança, ela receber amor e assim, ó, individualidade. Eu já ouvi de muitos pais, mas eu educo todos da mesma forma. Eu trato todos iguais. Ai, gente, socorro. Não! Opa, sinal de alerta. Não, acha que é o máximo. Mas nós somos diferentes. Vamos dar o exemplo do castigo, por exemplo. A criança tinha que estudar e não estudou. Agora você vai ficar lá no teu cantinho do pensamento. Se essa criança for estável, ela vai adorar ficar quieta no canto dela. Vai ser uma recompensa. Vai ser efeito reverso. Isso. Se ela for influente, ela vai ficar desesperada porque ela quer falar, sabe? Então, nós precisamos entender o indivíduo para comunicar de acordo que, para ele vai entender. Faz sentido, gente? De forma individual. Isso, exatamente. E isso até, na criação dos filhos dentro de casa, é muito importante que os pais entendam o perfil, o comportamento daquela criança, mas se tratando de escola. Pense numa turma com 40 alunos. O professor, ele tem aquele desafio de entregar o mesmo conteúdo para o aluno que aprende melhor por via auditiva, outro que aprende melhor por via visual, ou aquele que aprende melhor na hora que ele chega em casa e lê. Então, é um desafio para... que precisa da ajuda dos pais ali, exatamente, sentarem junto para estudar junto. Então, para tudo, a gente tem que ter esse cuidado de compreender o perfil da pessoa. Para o nosso ambiente de trabalho, a gente sabe, nem todo mundo funciona igual a gente. E nem todo mundo vai entregar aquilo da maneira que a gente entrega. Então, se a gente se frustrar cada vez que as pessoas não fazem do jeito que a gente quer, se o pai e a mãe se frustrarem cada vez que a criança não vai agir de acordo com o que ele acha que é certo, então a gente vai viver numa sociedade frustrada o tempo todo. Exatamente. E quem disse o que é certo? Porque a nossa tendência é falar o que é certo com base nas minhas lentes. Por exemplo, o meu óculos, ele serve só pra mim? Sim. Não vai servir pra vocês. E aí, quando eu tenho um comportamento que o outro tem, que é completamente diferente, eu vou dizer, nossa, mas por que ele agiu dessa forma? E isso também gera insegurança, porque nós precisamos identificar que a forma que eu me comporto é diferente do outro e tá tudo bem. Por isso que não pode ser o efeito manada. Se o outro faz, eu tenho que fazer igual. Não, nós somos diferentes e valorizar as nossas diferenças, mas com muita humildade, né? Agora eu vou me achar porque eu sou diferente. Não, não é isso. Reconheça o que você tem de bom, mas reconheça teus pontos a desenvolver. E assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, por exemplo, se você não é tão bom em matemática. Porque todos nós somos inteligentes e temos as áreas, as inteligências múltiplas. Eu ia trazer exatamente isso agora. Eu ia falar, eu trabalho muito baseada na teoria das inteligências múltiplas. Adoro. Eu faço avaliação psicológica e principalmente para altas habilidades. Então, as inteligências múltiplas, a gente tem, todo ser humano tem 8 sistemas inteligentes. Alguns com a potencialidade em 1, 2, 3 áreas e outros em outras. Então, quando eu era estudante, eu tinha muita dificuldade em matemática, física, né? Psicóloga, a área de humanas, tinha essa dificuldade. E eu falava muito isso. Meu Deus, eu sou muito burra. Eu sou burra. E eu vivia falando isso. E, por acaso, a minha mãe é psicóloga. E também trabalha na área da educação. E um dia, quando eu tinha meus 13 anos, a minha mãe me contou. Você não é burra, posso te contar? E aí ela me falou das 8 inteligências e qual era a minha potencialidade e qual era a minha dificuldade. E é claro, foi um processo, mas eu compreendi aquilo, que talvez eu nunca fosse tirar um 10 em matemática e em física. Mas
na língua portuguesa, na relação com os meus colegas, com os meus professores, eu tirava de letra. Então, e aí eu precisei me conhecer para encontrar qual era o meu caminho. Eu diria que se fosse para escolher, né, um ponto para que, como que nós vamos poder diminuir ou talvez até eliminar a insegurança na vida de um adolescente? É o processo do autoconhecimento. Eu vejo demais o quanto eles brilham os olhos quando eu entrego o relatório das inteligências múltiplas. E eles falam, nossa, então eu não sou burro. Gente, assim, não teve uma pessoa que eu atendi que não teve essa expressão. Eu sou burro. Eu já senti isso também, gente. Você somos da área de humanas e matemática pra mim era assim, e eu achava assim, eu tenho algum problema. Mas aí, se eu tenho algum problema, eu me encho de culpa. Se eu me encho de culpa é porque eu cometi algum erro. Se eu cometi algum erro, eu sou incapaz. E aí, se eu sou incapaz, eu me sinto não merecedora. E aí, quem diz que alguém consegue tirar uma nota boa se sentindo não merecedora, incapaz e culpada? Sim. Não vem, gente, né? Então, nós precisamos reconhecer. Temos habilidades e somos diferentes. Eu vejo que isso ajudaria demais no processo de criança e adolescente para a segurança acontecer. Até porque seria sem graça se todo mundo fosse bom em tudo e também só em uma área, imagina. Sim. E assim, em relação a esses perfis que vocês trouxeram, duas perguntas. Em qual idade que já dá para dizer que o aluno tem esse perfil traçado e se esse perfil pode mudar do decorrer da vida? Na verdade, assim, tem algumas teorias sobre isso, tá? Mas tem uma que fala que nós nascemos assim, mas nós podemos nos adaptar. E tem outra que fala se caso eu vivi um trauma muito grande, não acontece, ou melhor, acontece a adaptação, mas assim, seria pro resto da vida. Só que o ambiente, né, não é a neurociência, qual é aquela ciência que estuda o ambiente? Agora falhou o nome. Tem a ciência que fala que o ambiente é responsável por alterar o que nós estamos vivendo. Por isso que a gente fala, o ambiente sempre vai vencer. Gente, esqueci o nome agora. Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar. Não é a neurociência, é a ciência do ambiente. Vocês lembram o nome? Eu sei o que você está falando, mas eu não eu não me recordo no momento. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, né? Vou falar um pouquinho de um cliente. Esse cliente, ele nasceu dominante. Uma criança mais direta, mais objetiva, que adora ser assim, ela entra na escola, eu vou ser o da turma lá, o representante da turma, aí vai jogar, é o capitão do time. É o dominante. Mas se ele não receber os estímulos necessários para isso, ou também se ele for, se ele for podado, você é muito mandão, você é obrigada a receber ordens. Aquilo vira um defeito. Vira um defeito. E um defeito vira trauma. E trauma vira fissura emocional. E a fissura emocional traz a insegurança. É isso. Então, respondi a pergunta? Também... Epigenética. Lembrei. Eu ia falar epistemologia. Lembrei. É a epigenética que estuda que o ambiente vai alterando, inclusive, os nossos genes, né? Então, é possível, sim, essa alteração. Tem um caso de uma menina que ela nasceu e ela foi morar com lobos. Eu ia falar isso. Isso é representado muito para aquelas pessoas que moram num ambiente que não tem esses estímulos que uma cidade grande nos expõe. E aí eles ficam com menos vivências, eles têm menos capacidade de encarar algumas coisas que quem tá aqui tem. E quem vive numa cidade grande não encara o que essas pessoas que vivem num lugar só com animais encaram. E eu também já ouvi assim, né? Mas eu sou obrigada a mudar, Gente, eu acredito demais que nós temos a nossa essência. Claro que nós podemos melhorar alguns pontos, mas jacaré vai morrer jacaré. O dominante, a tendência é que ele morra dominante. Fran, mas então ele vai ser aquela pessoa extremamente arrogante, impulsiva? Não. Se ele desenvolver as habilidades que ele precisa, ele vai conseguir tirar o melhor de si. Então eu diria que não é que eu tenha que mudar, eu só preciso aprender a tirar o melhor de mim e o melhor dos meus relacionamentos. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, para ele entender o que aquela característica dele traz de benefício e traz de malefício. Porque se ele percebe que
ele vai sendo alimentado por essa característica dominante e ele começa a perder relações por causa disso, ele precisa dessa análise. Opa, isso não está sendo tão benéfico. Eu preciso melhorar alguns pontos. Sim. Por isso que a psicoterapia, uma avaliação psicológica é tão importante, puxando a sardinha aqui para o nosso lógico, lado, né? Não, é extremamente importante. Por exemplo, assim, numa sala de aula, aquela criança que é muito comunicativa. Gente, o influente... Vamos lá. Nós, né? Cada um tem a sua essência aqui. Cada um vai demonstrar cada vez mais a sua personalidade. Pensa uma criança que não sabe gerenciar suas emoções. Ela está na sala de aula, ela tem essa necessidade de falar. Mas aí o professor fala, não, eu tenho que explicar a matéria. Imagina se essa criança sabe dessa característica e, de repente, o professor fala, olha, vocês aí que gostam de comunicar... Dia tal, vocês vão explicar a matéria pra gente. Eles vão adorar. Agora, se fizer isso com um estável, que não gosta de ser visto, ele entra mudo e sai calado. Não faça isso com eles. E não capaz de gerar um trauma. Exatamente. Porque ele não vai querer ir na aula seguinte que ele vai ter. Exatamente. Eu não atendo crianças, tá? Não é a minha área, então eu não atendo crianças. Aconteceu um caso de uma cliente que pediu, Fran, atende meu filho, ele tá recebendo, os amiguinhos dele batiam nele na escola. E ele não se defende. Eu falei, não, eu não atendo criança, não é a minha área. Resumo da história. Eu fui na casa dela, foi um presente, ela ficou junto comigo e eu fiz uma dinâmica com ele. Eu peguei os bonecos Super-Herói, Homem-Aranha, que ele mais gostava. E aí eu fui conversando com ele, a gente sentado no chão, com a mãe junto. Falei, olha, escolhe aí qual boneco você mais gosta. Daí ele foi falando. Ele falou, ele disse, eu falei, tá, mas o que você mais admira nesse boneco? Daí ele falou, o Homem-Aranha porque ele faz tal coisa. E foi falando, faz tempo isso, eu não lembro detalhes. Resumo, eu fui transmitindo pra ele todos os poderes, gerando conexões, todos os poderes dos bonecos super-heróis para ele receber. Eu tenho uma live no meu Instagram que esse menino pediu para participar. Ele é estável. Eu chorei, porque ele, tia, nunca mais me bateram na escola. Eu aprendi a ser eu. Vocês estão entendendo como isso é forte? Que Gente, forte, né? eu chorei na live. Eu chorei porque eu não esperava que ele ia pedir pra... Eu tava fazendo uma live com a mãe dele e ele falou, eu quero falar. E ele pediu pra falar. Então, imagina se toda criança soubesse quem ela é e não fosse assim, mas você não fala, você é muito quieto. Ai, você fala demais. Deixa. Posso contar um exemplo bem pessoal meu da minha adolescência? Eu estudava numa escola e, como eu falei, eu era muito comunicativa. E aí, por alguma razão, me mudaram de sala. Eu fui para uma sala dos alunos mais quietinhos. E nessa sala eu tinha 16 anos e tinha um colega meu que ele tinha 19 anos. E ele tinha uma deficiência e ninguém sabia exatamente o que era, não se falava muito, né? A inclusão, ela não existia como existe hoje, há 15 anos atrás. E aí, dentro da sala de aula, eu via aquele menino, ele gostava de brincar de espada, ele gostava de falar umas palavras soltas, assim, no meio da aula. E os meninos da sala tiravam muito sarro dele. Depois eu fui descobrir, ele tinha ficado em coma por 3 anos. E aí, quando ele acordou do coma, ele acordou com uma deficiência intelectual, ele ficou com esse atraso cognitivo. E aí, ele não acompanhava. Então, ele era mais velho que todo mundo, mas ele tinha uma fala bem infantilizada. E eu via que todo mundo tirava sarro dele. E aquilo começou a me incomodar demais. Eu falei, mas ele não faz nada de errado. Ele consegue fazer as atividades. E eu comecei a fazer dupla com ele. Eu pedi para os professores, falei, eu quero fazer dupla com ele. Quero conhecer, né? Segundo ano do ensino médio, aquele instinto de psicóloga, eu já fui chegando perto. E aí, ele gostava muito de brincar de espada. Tiravam muito sarro dele. Eu falava assim pra ele, então traga 2 espadas, traga uma pra mim, vou brincar com você. E aí, no recreio, a gente descia pro intervalo, e eu brincando de espada com ele. E as minhas amigas da minha sala anterior, eu falava, venham brincar com a gente. E a gente brincava de espada junto. Aí, eu comecei, ele falava assim, que eu queria muito sair. E daí, com 16 anos, a gente já começava a ir numa festinha ou outra. Eu convidei ele para sair com a gente. Ele adorou, enfim. O que aconteceu? Esse menino, ele se descobriu. Ele fez um grupo de amigos. Ele achava uma amiga minha muito linda. Na época, a gente se comunicava por mensagem de texto. E ele falava assim, posso mandar mensagem para tua amiga? Eu falava, claro. Daí eu avisava ela, ele vai te mandar mensagem.
A gente já é um grupo de amigos, ele já tá saindo com a gente, conversa com ele. Enfim, ele se descobriu de uma maneira, assim, que ele era outro. Do meio do ano que eu entrei na sala dele pro final do ano, ele era outra pessoa. Ele se sentiu parte, né? Pertencente. E ele descobriu que aquilo que ele fazia, que era brincar de espada e os interesses dele não eram errados. Tava tudo bem. Gente, isso aí que ela falou é muito incrível. Quantas pessoas, né, têm o pré-conceito? Gente, mais uma vez, acho que é uma repetição. Nós somos diferentes. E tá tudo bem com o diferente. Vamos acolher? Vamos amar? Olha o que ela fez, que incrível. Hoje... Nasceu psicóloga, né? Nasceu psicóloga, gente, que hoje incrível. Ele é jornalista, ele tem um canal no YouTube que ele fala de esportes. E no final do ano, era o segundo ano do ensino médio, a gente teve um trabalho sobre profissões e a mãe dele era chefe de cozinha. E ela foi falar da profissão dela. E ela trabalhou no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E no final da fala dela, ela falou, eu queria só saber aqui na sala quem é a Liana. E daí eu, né, levei um susto. Aí ela me entregou um livro de receitas dela e falou, olha, o que você fez pelo meu filho em 6 meses, ninguém fez a vida inteira. Ai, que lindo. Então, eu lembro que eu fui, né, terminei o ano super feliz e eu fui no meu terceiro ano, no terceirão eu fui fazer orientação vocacional por desencargo de consciência, mas eu já sabia o que eu queria e aonde eu queria estar. Ali eu já sabia que eu queria trabalhar com educação, trabalhar dentro da escola. Porque ali eu entendi, assim, que eu tinha também, além da vontade de estudar, eu tinha uma missão. E isso foi muito marcante, assim, na minha vida. E para ele também. Porque depois eu encontrava ele na PUC, ele fazendo jornalismo e eu fazendo psicologia. Meu Deus do céu, eu via a gratidão que ele tinha por mim. Claro que isso é importante, mas eu tava muito mais feliz por ele estar desenvolto e a diferença que gente, você fez na vida, né? E olha que lindo que ela falou, que os olhos chegam a brilhar. Eu sabia qual era a minha missão. É porque, como orientadora vocacional, eu vejo como isso é necessário para a vida. Quantas pessoas, 63% das pessoas são insatisfeitas no seu ambiente profissional. Agora, Liana, você gosta do que você faz? Nossa, eu amo. Olha que coisa linda, sabe? Então, trabalhar por paixão, com essência, sabendo realmente que ela tem dons, talentos para isso. Se ela não tivesse feito psicologia, ela estaria transformando vidas, eu tenho certeza disso. De porque alguma outra maneira. É dom dela, ela brilha, olha que coisa linda. Tá? E aí é o seguinte, em determinados momentos, pode surgir a insegurança, porque é um sentimento natural do ser humano, mas a probabilidade é que ela não vai ser conduzida por esse sentimento. E não vai atrapalhar a vida, né? Exatamente. Agora, imagina uma pessoa que escolhe uma profissão e ela nem sabia que era isso. Ou porque o pai daí tá repetindo a profissão do pai. Olha o nível de insegurança. Como acontece? Olha o nível de insegurança. Então, quanto mais cedo a gente puder trabalhar. Eu acho que eliminar não acontece, né, gente? Mas vamos falar em diminuir esse negócio. Eu nunca mais vou sentir. Não, a gente é ser humano. Eu pensei mas diminuir. É um termo. As inseguranças que acontecem, por exemplo, eu tenho muita certeza da escolha profissional que eu fiz. A insegurança, ela vem e eu poderia chamar de uma insegurança funcional. Porque o que ela desperta em mim? A vontade de buscar a resolução para essa insegurança. Exatamente. Hoje é sobre isso. Aí eu vou resolver essa. Amanhã aparece outra situação na minha vida, no meu trabalho, e eu vou ter que buscar uma solução para outra. E a tua insegurança não te impede de tentar fazer não as me coisas, paralisa. né? Não te paralisa. Exatamente. Não é tóxica, né? Agora, na hora que eu identificar, no processo de autoconhecimento que eu tenho comigo, porque já é um caminho longo, eu vou identificar alguma coisa que me paralisa, eu já sei que eu preciso procurar ajuda. Então, mais uma vez, a gente volta na importância do autoconhecimento. Exato. E da humildade, tá? E de reconhecer, ei, eu preciso de ajuda. Quantas vezes, gente, eu conheci pessoas que tinham vergonha de falar, eu vou fazer terapia, eu vou para psicólogo. Por que isso? Porque quer ser, né, o super poderoso, a Mulher Maravilha. Ei, tenha humildade. Não é errado você buscar ajuda e falar, olha, estou precisando melhorar isso, aquilo. E muitas vezes os adolescentes, eles têm receio disso. Né? Porque aí eles vão dizer, julgamento, eu não sou bom o suficiente, como que eu vou buscar ajuda? Eu já escutei de cliente, Fran, não fala pros meus amigos que eu tô fazendo orientação vocacional, tem vergonha. Porque, todos já sabem. Aí eu vou ver, eu atendo uns 10, 15 da mesma turma, ninguém sabe. Ninguém sabe, na verdade. Mas não, não posso falar.
Mas aí, meninas, assim, mais, numa questão mais prática para os pais, como que eles como que eles fazem para identificar esses perfis nos filhos deles? Bem, a insegurança, se está impedindo os filhos de terem alguma atitude, é o primeiro passo. E também quando o filho, ele não é a sua real identidade. Poxa, eu identifiquei que o meu filho está trancado no quarto, não quer sair com os amigos. Opa, ele não tinha esse comportamento e agora ele está com esse comportamento. Então, normalmente, nós temos uma essência. O filho nasceu, né? Os pais conhecem desde o nascimento. O que está de diferente? Sentimento encoberto, perigo por perto. Isso é muito sério. E aí, se tem um perigo, eu vou me defender. E aí, eu não vivo meus comportamentos adequados com base na minha identidade. E aí, a gente já fala também de outras emoções, né? Às vezes, tá com uma tristeza profunda, né? Que nem no episódio sobre depressão e tristeza, a gente falou um pouquinho disso também, né? Que os pais têm que estar atentos ao comportamento da criança, né? Não é normal isso, por exemplo, a criança ficar trancada dentro do quarto. Só quero A jogar criança, videogame. adolescente. Gente, eu acho que 90% dos pais que eu escuto, que além de fazer o processo da orientação vocacional, eu tenho conversa com os pais. O que eu escuto deles? Meu filho, homem, né? Menino. Meu filho não sai do videogame. Gente, mas vamos lá. Jogar videogame é muito gostoso. Por quê? É confortável, É né? confortável. Ele se sente vencedor, ele tá sendo estimulado, ele tá ganhando. É o que ele quer. Tá seguro. Ele tá seguro, ele quer isso na vida dele. Vamos transformar o relacionamento com pai e filho dessa forma? Pra quê? Pra que os filhos gostem de almoçar com os pais. Ai, não, eu vou comer no quarto. Que comer no quarto? Vamos comer em casa, em mesa? Vamos conversar? Vamos deixar o celular de lado? Só que isso dá trabalho, né, gente? Quando ela falou qual é a dica é que os pais têm que entender que criar filhos demanda energia, demanda tempo, demanda tentativas e erros inúmeras até acertar. Então, a mudança que muitas vezes os pais desejam, ela não vai acontecer de uma hora para outra. E principalmente se os pais não decidirem mudar, porque o filho vai mudar se o pai mudar a atitude. Muitos estão pedindo por limite. Sim, e isso que você falou vem muito ao encontro de um discurso que a Chayane tem nos episódios que a gente gravou com ela, que foi uma psicóloga que participou aqui também, que ela fala que essa relação tem que ser construída desde criança. Não adianta na adolescência o pai querer criar uma proximidade com o filho se no decorrer da vida toda ele foi distante, por exemplo. Assim, é sempre possível. Sim, mas é mais difícil. Mas é mais difícil, exatamente. E assim, falando dessa questão da insegurança, você acha que crianças que têm autonomia na primeira infância, elas crescem mais seguras? Com certeza, porque elas vão registrando na memória delas que elas podem, que elas são capazes, elas não vão só colecionando frustrações. Então, quando elas têm aquela vivência de que conseguem dar conta, mesmo até que elas não saibam exatamente, elas são encorajadas, elas têm autonomia, elas com certeza vão ter muito menos insegurança do que aquela criança que fica ali no canto, escondida, porque já tem uma insegurança que nasceu com ela e não foi desenvolvida. Exatamente. Eu trabalho muito isso com a minha afilhada. Minha afilhada, ela é estável. E hoje ela tá com 10 anos. Eu lembro um dia que a gente foi no parque de diversão. Estável, só pra ver se eu interpretei certo. É legal falar um pouco de cada perfil, porque pra gente que é leigo, é estável, influente. Dominante conforme. O estável é a pessoa mais quietinha. Ela precisa de previsibilidade e segurança. Então, o estável é aquela pessoa que gosta de planejamento, que Fran, mas o estável não vai se comunicar? Claro que vai, mas ele só vai abrir a boca quando ele tiver certeza, tá? E às vezes ele é reconhecido como ele é antipático. Não. Social. E ele também é muito da apatia. Ele tá feliz? Assim, tô mega feliz. Tá pleno. Eu tô triste. Ele é na dele, sabe? Tanto que muitos estáveis... Qual é a grande dificuldade? Expressar suas emoções. Por quê? E se eu tiver errado? Ele ama agradar os outros. Ele quer ser a pessoa mais querida do mundo. Ele quer ser agradável. Então, muitas vezes, ele deixa dele para o próximo. Faz sentido? Faz. Tá? Eu acho que eu sou meio instável. Instável? Instável. Eu sou meio estável. Tá, e o influente é o comunicador. É aquela pessoa que, tipo, eu, assim, se eu não cuidar, sou eu que falo. É o líder. Fica quieta, Franciele. O líder é mais pro dominante. Só que, olha a diferença. Tanto o dominante quanto o influente, eles têm a tendência de se relacionar. Mas o dominante busca objetivos. E o influente busca relacionamentos. Olha que interessante. Aceitação. Exatamente. Então, o dominante, ele quer resultado.
Se for necessário, ele se relaciona com as pessoas. Mas assim, normalmente ele busca foco naquilo que ele deseja alcançar. O influente, ele sabe aquela pessoa que combina com 10 pessoas ao mesmo tempo? E ela acha que vai estar no mesmo lugar em todos? É o influente. Aí chega na hora, não vou conseguir chegar em tempo. O popular. E faltou isso, e faltou o conforme, né? O conforme é aquela pessoa extremamente sistemática. O analítico, o detalhista, mais voltado para exatas, para engenharia. É aquela pessoa que é perfeccionista. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu só faço desde que esteja perfeito? É o conforme. Então, é um dos perfis que mais busca exigência em tudo que faz. Tanto que o grande desafio dele é delegar funções. Por exemplo, assim, os adolescentes que eu atendo. Tem trabalho. Aí eu tenho uma conforme que aquela gente é nível hard. Fran, eu que faço todos os trabalhos. É aquela que faz pelo grupo, né? Faz tudo. Só ela quer fazer do que arriscar. Exato. Porque ela que faz perfeito. E o dominante é o que faz mais rápido. O influente é o que faz mais divertido. E o estável é o que faz mais planejado. Você falando desse conforme, quando eu acho que eu era desse perfil quando eu estudava. E eu lembro que na adolescência, acho que no ensino médio, teve uma matéria em biologia que basicamente dividiram a turma, assim, em duplas e deram um pintinho pra cuidar. E eu lembro que eu fiquei com um menino muito retraído, assim. Que eles sortearam, assim, aleatório, não era alguém que você escolhia. E eu lembro que eu falei pra ele assim, não, eu vou ficar o pintinho um mês, porque eu tenho certeza que ele não vai morrer. Eu peguei aquela caixa, levei, eu não quis dividir com ele. E depois de um tempo eu lembrei, eu falei, gente, mas qual que é a lógica? Então, assim, é porque eu tinha certeza que se eu cuidasse... E eu achava que eu tava fazendo um favor pra ele. Ou talvez também, eu incluiria mais, eu incluiria outra. Talvez você possa ter a inteligência naturalística. O que é inteligência naturalística? Aquela pessoa que é voltada... desse nome. voltada. Não, é que assim, uma coisa não exclui a outra. Sim, São entendi. complementares, que é o processo do autoconhecimento. A inteligência naturalística é aquela pessoa que tem mais assim, afinidades com a natureza, com animais. Também pode ser. Sim. Eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Mas enfim, eu monopolizei o pintinho. Mas eu acho que, eu não sei, né, se eu tô certa, mas esse tipo de comportamento, às vezes os pais também adotam, né? Tipo, eu vou, deixa que eu faço, porque se eu deixar pro meu filho fazer, ele não vai fazer muito bem É feito. por isso que demanda E daí tempo você e não dá, energia. aí você não dá autonomia pra criança, pra ela desenvolver aquela habilidade, né? Vamos pensar em arrumar a cama. Eu gosto sempre desse exemplo de arrumar a cama. Arrumar a cama, muitas vezes, pra criança, não coloca ela em risco. Não é igual lavar louça, que tem uma faca, um copo não é de mexer vidro. no fogão, Arruma né? a cama, tá ali. A cama que ele dorme, é o lugar que é dele. A mãe prefere, não, deixa que eu arrumo. É mais rápido, a gente tá com pressa. Mas você pode ensinar o teu filho a arrumar. Vai ficar do jeito dele, porque é ele que tá arrumando. Não Isso. vai ficar tudo lisinho. Mas permita que teu filho tente. Ensine ele, esteja ali. Se você ficar durante 2 semanas com ele, todos os dias, arrumando junto, ele vai aprender. E aí chega chega a mãe abençoada, criatura, a mãe que conforme, né? A mãe conforme, sistemática, olhou pra cama e o filho influente. Filho, você não faz nada direito. Olha aqui essa Como dobrinha. é que essa criança vai ter segurança? Exatamente. É impossível, É né? impossível, gente. Porque tudo aquilo que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, que eu tô sentindo, vai produzindo as minhas sinapses neurais. Eu tô ali aprendendo e a formação mais forte é do 0 aos 12 anos. É por isso que vocês já devem ter visto na internet uns quadrinhos assim. O que você pode exigir que o teu filho faça de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Isso aí é muito didático para que aquela mãe, aquele pai leiam aquilo e falem, nossa, já dá, sabe, dá um clique assim. Será que meu filho já consegue? Opa, ele tem 4 anos e ainda não consegue fazer as coisas de 3. Por que será? Porque ele tem alguma dificuldade ou porque eu nunca permiti que ele tivesse essa vivência? Inclusive, a gente tem uma matéria dessa no nosso blog. Entrem lá. O futuro agora. Isso, e lá tem uma matéria que a gente dividiu por faixa etária quais são as capacidades para cada... E começa, acho que com 3 anos, 4, né? São atividades que a criança pode começar a desenvolver, né? Claro, às vezes com a ajuda do pai e da mãe, mas... Muitas das sempre, vezes, né? Muitas das vezes com a ajuda do pai e da mãe. E o pai e a mãe sendo exemplo. Agora tem aquela mãe que fala, queria tanto que meu filho lesse um livro. Mãe, você já abriu um livro na frente dele? Não.
Ai, eu sou a maior defensora de ler desde a gestação. Entendeu? Mas leia assim, para a criança, então, por que você vai exigir do teu Dê filho aquilo que ele nunca viu né? você fazendo? E pai e mãe, vocês são os maiores exemplos dos teus filhos. Vocês que têm que fazer isso por eles. Por isso que eu repito, demanda tempo, energia. E é a história da repetição do padrão, gente. Por exemplo, eu já escutei também assim, ó, meu filho não tem disciplina para estudar. Aí eu olhei pra mãe, ela tava um pouquinho acima do peso, tá tudo bem. Eu falei, você já fez dieta? Ai, Fran, não consigo. Ai, você quer que seu filho estude. Então, nós precisamos ser exemplos. Gente, falar é muito fácil. Agora eu quero ver colocar em prática. E como você falou mesmo, dedicação. Tempo e energia. Tempo e energia. Tempo e energia é necessário. Porque se nós estamos aqui, a gente se preparou para isso. Agora, vou deixar uma pergunta para os pais. Pais, quantos cursos que você já fez para aprender a treinar seu filho? Para fazer com que o seu filho tenha sucesso na vida. Não é só uma profissão, gente. É para a vida. Vida pessoal. Essa pessoa ser feliz. Sim, Harvard tem uma disciplina para a pessoa aprender a ser feliz. Como seria os pais educarem seus filhos para a felicidade? Fran, mas a felicidade é sempre o tempo inteiro? Não, ela é construída. E mesmo nos momentos desafiadores, nós podemos aprender a olhar e tirar algo de bom. Porque existem momentos desafiadores. O que eu também vejo muito hoje em dia, que gera a tal da insegurança. A insatisfação gera muita insegurança. Porque os adolescentes, né, o TikTok, o Instagram, ai, gente, é tudo perfeito lá, né? A gente pode morar lá? No TikTok? Seria porque tão divertido, pode ser né? Pessoa que a gente pode morar lá? A gente pode ser o filtro, sabe? Até essa era uma das perguntas que eu tinha separado aqui. Se o acesso às tecnologias, né? Que a gente tá o tempo inteiro conectado hoje em dia, tornou as pessoas mais inseguras? As crianças, principalmente, né? Porque você tá ali o tempo todo conectado, vendo coisas, vendo o sucesso dos outros. Comparação, gente, a comparação, ela traz muito a insegurança. Porque eu olho, escutei isso ontem dessa minha cliente, ela, ai, Fran, parece que tem gente que nasce super inteligente, porque entrou e passou. Eu falei, mas você não sabe a trajetória dessa pessoa. Então é muito fácil tu olhar pro sucesso do outro e falar assim, ele conseguiu, ainda não. Tá, mas o que essa pessoa fez antes de tudo isso? Então, eu vejo que redes sociais, gente, claro, é importante, é necessário, se nós estamos aqui é porque existe rede social, mas a rede social, a internet, ela tem prejudicado muito crianças, adolescentes, famílias. E aí a gente volta na questão do autoconhecimento, né? A tendência é muito forte, é aquele adolescente gostar muito mais do que é do outro. E gostar menos dele mesmo. É aquela história da... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí aquele adolescente gosta cada vez menos dele porque a pessoa que ele segue é perfeita. E aí ele para de reconhecer aquilo que é de bom nele mesmo. Então, sim, é uma linha muito tênue entre a necessidade, que claro, é importante, a rede social, a interação que ela traz, mas o quanto isso também é problemático muitas vezes. Então, é mais uma coisa para os pais ficarem atentos. Liana, a nossa produção ali tá curiosa para saber o que aconteceu com a menina que morou com os lobos. O pessoal tá perguntando. Que vocês citaram. Gente, eu não vou afirmar com convicção, porque eu li faz muito tempo essa reportagem. Mas acharam, e ela foi passar por todo um processo, ela teve que ficar em clínicas de uma... Não é recuperação que se chama de... Ela teve que aprender. Ela começou a aprender... Não é aquela mesma história do Casper Hauser? Não. O Enigma do Casper Hauser? Não sei te dizer. Não sei mesmo. Não, é que eu lembrei agora que é um filme que teve... Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Que ele não teve integração na sociedade, por isso... Mas vamos pensar no ele não Mowgli, desenvolveu várias coisas cognitivas. Se a gente trouxer lá da nossa infância, o Mowgli e o Tarzan. É a mesma coisa. Mas ela foi para uma clínica de... não é reabilitação, eu não me recordo o nome. E ali ela foi aprender, até porque a neurociência aqui que fala, todos nós que estamos aqui podemos aprender algo novo. Então ela precisou aprender. Foi isso que aconteceu. E não na idade certa, né? Não na idade certa, que daí já é mais desafiador. A neuroplasticidade traz isso, né? Quando aquele cérebro da criança que nasce, ele vai recebendo informação, vai construindo as sinapses e vai absorvendo tudo.
Agora, quanto mais velho você vai ficando, depois tem as podas que acontecem, e aí você já vai perdendo aquela plasticidade que o cérebro propõe. Essa neuroplasticidade é tipo uma capacidade do cérebro de aprender coisas De novas? absorver as De informações. absorver. Ah, tá. Eu Legal. escutei de uma cliente, ela assim pra mim, Fran, ela adotou uma criança, ela falou, Fran, eu tenho uma missão, não estragar a minha filha. É muito sério isso. E isso é o autoconhecimento. Gente, os pais, não tenho dúvida, todos os pais querem o melhor para seus filhos. Ah, Fran, pode ter alguma exceção? Pode, mas aí é um caso que tem problema, né, gente? Mas os pais, eles querem o melhor para seus filhos. Só que eles não têm o conhecimento necessário. Eu até brinco, né? Ainda bem, porque a gente tem trabalho, né? Exatamente. Né? Mas é muito sério isso. Como seria a vida se realmente o pai soubesse treinar seus filhos? Eu bato muito nessa tecla. Treine seus filhos. Uhum. Muito legal. Falando dessa questão da loba, tem 2 filmes que eu já assisti que trazem um pouco essa temática. Não sei se vocês já viram. Um deles é Capitão Fantástico. Ai, já. Que é de maravilhoso esse filme, né? Que ele cria a família dele isolada, assim, do mundo. Assisti, lembrei. E tem também um que é O Quarto de Jack, que é de um menino que foi sequestrado. E assim, normalmente essas Ele pessoas... vive em cárcere, Vive em né? cárcere. Daí, Ai, assim, quando eles saem para conheço. vida e sociedade, eles têm medo de gente, eles o têm quarto de Jack. Eu acho que o menino até ganhou um Oscar. desse E é filme. lindo esse filme, porque na verdade ele é sequestrado, ele fica em casa. Assim, quando ele vai pro mundo, ele não tem a visão que a gente tem. Ele tem medo de gente, ele não sabe como as coisas funcionam. É bem legal. Botar na lista pra assistir. Vamos ver se Acho tem que- mais algo. Acho que é isso, né? Deixa eu ver se a nossa produção tem mais alguma dúvida. Vou pesquisar a produção sobre a menina e conto pra vocês. Deixa eu ver, eu acho que... Acho que é isso, né, meninas? Uma pergunta que surgiu aqui também. A síndrome do impostor é um sintoma de insegurança? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque normalmente eu quero mostrar quem eu não sou. Ou eu quero... Sabe aquela história da autoconsciência? Eu até anotei aqui. A palavra adequada, gente, deixa eu até pegar aqui, tá? Autoconsciência emocional. Eu preciso estar consciente das minhas limitações. E também preciso saber aquilo que eu sou bom. Quantas pessoas que falam assim, ai, mas eu me acho. Ei, para de se achar. Tenha certeza de quem você é. E para de falar, eu consigo, quando você não vai conseguir. Imagina vocês virem me perguntar coisas sobre matemática. Eu não vou saber falar. E aí, se eu tiver insegurança, ou se eu tiver essa necessidade de aprovação, eu vou utilizar a síndrome do impostor para que eu seja reconhecida e valorizada. Assim, o falar que você não é capaz também é um sinal de que você é seguro de você, né? É um sinal de muito autoconhecimento. Sim. E humildade. É. O que é humildade? Humildade é reconhecer que eu tenho limitações. Eu fui descobrir o significado de humildade, gente, ano passado. Eu falei, eu vou pesquisar essa tal da humildade. Eu sempre ouvi muito do meu pai. Filha, você tem que ser humilde, você tem que ser humilde. Eu digo, gente, mas o que é essa tal da humildade? Quando eu vi no dicionário que humildade é eu reconhecer, identificar as minhas limitações, eu falei, nossa, a vida inteira, eu já tenho 40 anos. Mudou a sua vida. Agora que eu descobri o significado de humildade. Sim. Então, vamos ter humildade e reconhecer as nossas limitações para que nós possamos evoluir. Senão, não. Vou contar então um segredo meu. Ai, gente, esse é feio. Eu tenho menos de 15% de inteligência espacial. O que isso significa? Eu não tenho noção de espaço. Não tenho. Eu me perco no shopping. Eu me perco com o Waze. Tá, reconheci isso. Fran, você tá disposta a fazer todas as tarefas que precisam ser feitas para evoluir? Não. Não tô. Mas ok, eu tenho essa Mas vai característica. usar as ferramentas para te ajudar. na hora que você Isso, precisa. Vai exatamente. usar o GPS. Aí dá risada de mim, porque sério, gente, é surreal o quanto eu não tenho noção de espaço. Agora, eu posso desenvolver ou posso deixar do jeito que tá. Se isso for me prejudicar, bora desenvolver. Agora, já que tem o Waze, o Waze resolve por mim. E na verdade, nessa questão de inteligência, ninguém vai ser inteligente em tudo. Não. E a gente coloca, a pessoa que tem mestrado, ela pode ter mestrado, mas ela não sabe fritar um ovo. É. Não que isso seja ruim, mas assim, as inteligências, elas podem ser variadas. Então, todo mundo tem o seu valor, as suas fragilidades. E reconhecer isso é muito importante, né? Por isso que eu vejo assim, o que fazer para trabalhar em segurança? Conhecer as suas potencialidades. Primeira coisa, reconheça no que você é bom.
E aí, a sua insegurança, ela tá ali, ela vai sempre existir. Mas aquilo que você é bom é o que vai te destacar. E que vai te dar mais segurança para fazer o que você precisa fazer, para tomar as suas decisões, para ir no caminho que você quer seguir. E reconheça aquilo que você não é bom. Daí você tá disposto a evoluir, melhorar, tá tudo bem não ser bom em tudo. Nós não somos boas em matemática, mas a gente tá aqui hoje. E tá Não, somos péssimas. E outra coisa que você falou ali, algo que eu vejo que é necessário para a vida, é a criança, o adolescente, o adulto, ele se valorizar com base no que ele é, não no que ele faz e não no que ele tem. Claro que fazer é necessário e ter também. Quem não quer ter, gente? Ai, pensa naquela bolsa linda, maravilhosa. Quem não quer ter? Mas não é isso que nos define. O que vai nos definir é a nossa essência. É por isso que eu falei aquela hora, quando eu digo para os pais lá no colégio, conversa com o teu filho e convida ele a não se distanciar de quem ele é. Lembre para ele quem ele é. E aí esse é o melhor caminho. Legal. Meninas, foi maravilhoso receber vocês aqui. Conversa muito produtiva. Amei. Acabou já? Nossa, foi já. perfeito. A gente tem que chamar vocês, né, para mais oportunidades. Foi muito, muito, muito especial. Agregou muito. E para finalizar, eu queria que vocês indicassem algum livro, alguma série, algum documentário, algum material, né, para as famílias que se interessarem e quiserem continuar pesquisando sobre o tema. Se vocês puderem fazer essas indicações. Eu vou fazer uma indicação. Que eu acho assim, pode parecer clichê para algumas pessoas, mas aquele filme Extraordinário, pra mim, é assim, eu acho que nesse tema que a gente trouxe hoje, ele tem uma história de superação de insegurança muito linda, muito bacana. Ele soube usar as ferramentas que ele tinha, as pessoas que ele tinha a favor dele, e eu não sei. Quem não assistiu ainda, eu convido, tem o livro e tem o filme. Netflix, né, o filme. Tá. Eu lembro que eu ganhei esse livro da minha afilhada. Ela comprou num sebo uma vez, minha afilhada tem hoje 16 anos, ela sempre foi de ler. E aí ela comprou ela leu. E ela olhou pra mim e falou, Madi, acho que você vai gostar. Eu acho que eu li nos 2 dias aquele livro. Daí, quando veio o filme, eu fui no cinema ver. É uma história maravilhosa. É muito parecido até com a história que eu contei de quando eu tava no ensino médio. Então, eu recomendo que leiam e assistam, que vale muito a pena. Eu botei aqui indicação de filmes e livros. Eu gostei muito, assisti recente o filme Destemida. E eu achei incrível, é baseado em fatos reais, tá? Eu fiquei chocada. No final do filme mostra os fakes, né? Esse baseado em fatos reais pega as pessoas, Eu né? fiquei chocada, porque gente... E ela tem 16 anos. Dá uma contextualizada para as pessoas que não Tô assistiram. assim, ó, eu vou ser bem sincera. Todo o conhecimento que eu tenho e tudo que eu defendo, eu não conseguiria fazer o que aquela família fez. Eu achei incrível e surreal o quanto a família apoiou o sonho daquela menina. E aquela menina, e assim, ela estava preparada. Eles não foram, eles foram imprudentes? Não, de forma alguma. Ela, desde os 4 anos, ela estava ali sendo treinada. Por isso que, mais uma vez, treine seus filhos. Ela foi treinada para fazer a volta, né? O percurso que ela quis fazer num veleiro. Então, sozinha, gente. Mas ela tinha telefone, ela tinha uma estrutura, amparada, né? Ela estava amparada. Mas, gente, tem risco? Claro que tem. Mas aonde que não temos riscos? Viver é perigoso, né? Sabe? Então, assim, eu, sinceramente, pais, assistam esse filme e eu diria que apoiem seus filhos, construa, fortaleça. Mais uma vez, eu vou repetir, a dica é, treine seus filhos. E a família foi muito julgada, né? Foi, muito, tanto que o governo não gostaria que fizesse tudo. E realmente, foi um desafio, eu fiquei impressionada. O outro filme é Criando Campeãs, também baseado em fatos reais, que fala das tenistas, e onde o pai, o que o pai fez? Vamos ver se vocês já aprenderam. Treinou! Tá, e outro filme que daí é bem voltado mesmo pra criança, pros pais, é o Divertidamente. Tô até vendo que vocês têm os bonequinhos ali, pra começar a identificar sobre emoções, reconhecer, isso é extremamente importante. Aí, falando do Divertidamente, O Cérebro da Criança, que é um livro incrível, que ensina os pais, como você falou daquelas plaquinhas, ensina os pais a reconhecer os comportamentos. Acho que a Chayane indicou esse livro também. No outro Cérebro da Criança, é incrível esse, tá? E o livro Imunidade Emocional, que é do Felipe Lima. Inclusive, o Felipe Lima, ele é meu sócio. E é incrível esse livro, o quanto ensina a desenvolver a imunidade emocional. Gente, não é só para adolescente, não, é para nós. Legal. Muito obrigada, meninas. Para finalizar, eu vou pedir ali para nossa produção, todos que vêm aqui no nosso... A gente tem que abrir.
no nosso podcast, a gente pede para assinar deixar um recadinho na nossa lona. Ai, que Daqui a um legal. tempo, com certeza vão ter muitas assinaturas, né? Olha, agora... a gente já tem algumas, né? Ó, Peraí que eu sou canhota. Somos! Somos! Podem escrever aí uma assinatura, uma mensagem. Se quiserem. Nossa, a gente falou, né? E o tempo passou. Foi muito Rápido. gostosa a Muito conversa. rápido. Eu também tenho essa dificuldade. O canhoto é porque nós vamos escrevendo e a gente passa pela escrita, então normalmente borra. Ah, é verdade. Porque, a mão, né? É verdade. E daí, apoiar aqui Sim, não é difícil. fácil. Eu adoro esse barulhinho de caneta. Letra bonita. Pronto. Ai, obrigada, meninas. Obrigada. Pessoal, agradecemos, né, vocês que nos acompanharam. Foi muito legal, né, voltar aqui com os nossos conteúdos. Continue nos acompanhando, acompanhe a gente ali nas nossas redes sociais, @Colégio Positivo. Temos o nosso blog também, que tem bastante conteúdo legal, que é o Futuro Agora. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau.